Eu sempre fui escritor de prosa e poesia. A arte plástica começou comigo em 2012, quando eu estava lançando meu livro Cabaré Rei e eu estava em busca de uma capa original, algo que fosse personal, ou pessoal. E eu busquei um ilustrador de São Paulo e ele me cobrou um valor que eu achei bastante alto. A partir de então, eu tentei desenhar a minha própria capa. Quando eu fiz o desenho desta capa, eu coloquei na internet, na minha página pessoal do Facebook, e poucos minutos depois, cerca de meia hora, alguém de São Paulo perguntou quanto custava o quadro. Foi exatamente essa pergunta: quanto custa este quadro? E eu disse a ele que eu não estava vendendo quadros, mas que aquilo era apenas uma capa. E ele insistiu e pediu preço, e eu peguei e mandei para São Paulo essa imagem. Era uma imagem em papel A4. Na sequência eu fiz outra imagem, também com meus traços péssimos, que eu não sabia desenhar. E no outro dia, outra pessoa de uma outra cidade, de São Paulo também, pediu o preço daquela imagem. A partir daí deu um estalo. Eu comecei a pensar, poxa, será que eu poderia fazer isso? Ou algo assim? E a partir daí foram muitos elogios para aquelas duas imagens particularmente. Elogios de toda parte. Então a partir daí eu comecei a buscar aprender a desenhar. Foi esse o primeiro momento que eu tive com arte. Autodidata ou knife, como é a classificação que nós temos, é a arte dos ingênuos. A arte daquelas pessoas que nunca tiveram uma escola de arte ou então uma universidade de arte. O conceito knife, ele parte do pressuposto de que há uma inspiração natural. Ao passo que o acadêmico ou o artista formado em escola de arte vai para um suporte para fazer sua obra, ele vai com conhecimentos de claro escuro, de anatomia, ele vai com conhecimento de ponto de fuga, luz e sombra e composição. Ele vai basear seu trabalho em cima disso. Ele tem uma gama de recursos, de ferramentas, e sua obra vai estar enquadrada dentro desse conceito. O artista knife não, vai sem nada disso. Ele vai com a sua forma natural. Enquanto o artista acadêmico pinta com o cérebro, o artista knife pinta com a alma. Isso é a história geral. Então, esse é o conceito knife. Grandes artistas knifes existem no mundo, como Henri Rousseau, que foi descoberto por Pablo Picasso, Serafim Luz, que foi descoberto por Ellen Odin, e o José Bispo do Rosário, mais conhecido no Brasil, foi descoberto por uma reportagem do Fantástico dentro de um sanatório. Não havia noção de que aquilo seria arte, principalmente Serafim Luz e José Bispo do Rosário. Os dois pintavam por pintar. Serafim Luz pintava com sangue, com mistura de flores, café e etc. E o Bispo do Rosário fazia crochê em cima de peças, sem noção nenhuma de arte. Essa arte natural é chamada de arte knife. Eu fiz um apanhado geral, um estudo sobre todas as escolas, praticamente. Mas aquilo que eu mais me intensifiquei foi em cima do impressionismo, do neo-expressionismo, do expressionismo e do cubismo. E claro, estudei os artistas knifes pelo mundo. Estudei desenho, muita anatomia. Busquei conhecimentos de composição de cores. Eu pinto somente com as primárias, não uso outro tipo de cor. Então, a partir daí eu comecei a brincar, a misturar cores para ver onde chegava, quais as cores que eu conseguia atingir. Todas as minhas cores eu atinjo elas a partir da mistura das cores primárias, secundárias, depois da mistura das secundárias eu faço as terciárias, e fui buscar esses conhecimentos dentro da escola impressionista. O que é a escola impressionista? A escola impressionista tirou o pintor do ateliê e começou a pintar na rua, com suportes menores. Foi uma coisa mais portátil. Então foi a escola que mais me influenciou. Degas, principalmente, foi o que? Cézanne. E a escola impressionista foi desconstruindo um pouco da escola tradicional renascentista. Porque no momento que chegou a fotografia, não havia mais sentido
em você pintar quadro realista, ou simplesmente o advento da fotografia fez com que os artistas tivessem que buscar outros caminhos. Então foi nesse advento que eu mais estudei, que eu mais me intensifiquei. Bom, a temática minha é basicamente literatura. Como eu sou um leitor costumaz, eu queria transportar o que eu via nos livros para os suportes, como tela, papel ou madeira. Essa é a minha temática, é transportar do livro para o suporte, a literatura, a poesia. Evidentemente que em alguns momentos eu fiz outras coisas, como retratos, como desenho de animais, como estruturas assim. Mas a minha base é a literatura. Aqui no Recife, região metropolitana, como é no Brasil, ainda existe uma ideia romântica de que o comprador, ou então o potencial admirador tal, tem que ir atrás do artista. Nós fazemos uma coisa, nós fazemos produto de arte, nós vendemos arte. Existe um momento artista, que é o momento da produção, e um momento empreendedor, que é o momento de você colocar sua obra para que as pessoas vejam. Em um mundo onde existem milhares de pessoas disputando espaço, quem vai se destacar são os que mais se empenharem. Fazer arte é como ser um pedreiro, como ser um médico, como ser um professor. Todos os dias você tem que sair, ter um horário de trabalho, determinar as suas metas, determinar as suas ambições. Se você ficar escondido esperando o cliente chegar, esperando o admirador, esperando quem gosta, vai acontecer um caso em 1 milhão de você ser descoberto. Há necessidade do artista sair e buscar as escolas públicas, principalmente, e buscar as pessoas, mostrar em sites, em blogs, conversar. Eu trabalho praticamente 8 horas por dia divulgando meu trabalho. As outras 4 é fazendo a parte de produção de arte. Eu produzo geralmente pela manhã a parte escrita e à tarde a parte artística. Eu vejo muita gente, muitos artistas com alta qualidade que ainda estão nesse cenário. A arte não está morta, a arte continua nos guetos, as artes continuam, seguem, as artes não morreram. Não quer dizer porque não está aparecendo na televisão, nas revistas, que não existe arte. Existe sim. Recife é um celeiro importante de arte no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Porém, essa palavra difícil está sempre na frente de todos os artistas. Nós temos que vencer isso. Eu também às vezes uso isso. É difícil vender arte. É difícil, mas é difícil ser pedreiro, é difícil ser um bom médico, é difícil ser uma boa professora. É necessário muito empenho. Eu vejo com muito otimismo a arte no Recife, muito otimismo mesmo.